Então, definição e legislação. Acho que, inicialmente, a gente precisa primeiro entender qual é a legislação pertinente ao regime tributário, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre as práticas, é importante a gente criar um repertório, ou seja, entender de onde está vindo todos os conceitos, né? E onde a gente buscar também quando a gente tiver algum tipo de dúvida frente a esse regime. Então, o Simples Nacional, ele veio de uma lei complementar. A lei complementar do Simples Nacional, ela é simples de ser lembrada, porque é um número sequencial. Então, a lei complementar 123, tá, que é 123, de 2006, trouxe para a gente todos os aspectos desse regime tributário. Então, sempre que vocês pensarem na abrangência, em todas as partes que a gente precisa entender sobre o procedimento do regime tributário, a gente precisa olhar a Lei Complementar 123 de 2006. É ela que vai trazer para a gente a forma de arrecadação, o jeito como o fisco vai fazer as fiscalizações perante essa empresa e também trazer para a gente a participação de como que é feito essa arrecadação e esse compartilhamento de valores. Uma vez que o Simples Nacional, ele abrange a parte Estado, município e a parte federal. Então, dentro de um único arquivo, dentro de uma única apuração, a gente consegue ter todo esse compartilhamento de gestão dos estados, dos municípios e da parte federal, tá? Então, isso também vai ser trazido dentro da Lei Complementar 123. Então, como sempre falo para vocês, né, é super importante a gente saber buscar, né, aonde a gente pode olhar as fundamentações, entender o Estatuto Nacional. Então, é super importante vocês reavaliarem a Lei Complementar 123, principalmente você que atua com o Simples Nacional. Então, não só a Lei Complementar, mas a gente vai trazer um pouquinho também sobre as resoluções, né, que vem trazendo os procedimentos perante a esse regime tributário. A Lei Complementar é ela que vai mandar em todos os procedimentos da arrecadação do Simples Nacional. Então, caso você tenha alguma dúvida em qualquer tipo de procedimento, é instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, tá? Ela abrange um regime tributário diferenciado, que é o Simples Nacional, e outros aspectos relativos às licitações públicas, relação de trabalho, estímulo ao crédito, capitalização e outras formas de acesso perante ao regime tributário. Então, essa é a definição da legislação. Além disso, o Simples Nacional, ele tem um comitê, tá? Um comitê gestor. Então, além da nossa Lei Complementar 123, ela mesma instituiu que ela necessitaria de uma lei complementar, né, uma resolução, aliás, né, uma legislação que ajudasse a ela a fazer essa gestão. Então, por meio da lei complementar, foi criado também um comitê gestor do Simples Nacional, que você pode estar vendo por aí, né, nas leituras que você fizer, com a sigla CGSN, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, ela vai regulamentar o regime de todos os procedimentos, tá? E informações e procedimentos e até mesmo prorrogações dentro dessa resolução. Ela é administrada pelo esse comitê gestor, tá? Que tem aspecto de 8 integrantes, que são 4 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 2 que são os estados e do Distrito Federal e 2 dos municípios, tá? Então, dentro do comitê, era necessário que houvesse esse grupo gestor para que trouxesse dentro das resoluções, dentro dos procedimentos do Simples Nacional, suas particularidades. Até porque, quando a gente fala sobre nosso sistema tributário, a gente tem alguns tributos que têm gestão estadual e têm gestão municipal. Então, quando a gente fala, por exemplo, do ISS, a gente tem uma composição de mais de 5.570 municípios, conforme o nosso IBGE, que tem as suas próprias legislações municipais e os seus próprios entendimentos. Quando a gente fala sobre o ICMS, que tem os estados, a gente tem os seus regulamentos estaduais. Então, era necessário, quando a gente fala sobre o regime tributário, de uma simplificação, de uma unificação, que esse comitê existisse, uma vez que a gente vai precisar entender as suas particularidades dos estados e também do município. Então, por isso, que quando a gente fala sobre a resolução da CGSN, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional, a gente precisa entender qual é a importância dele dentro desse regime tributário, que é, de fato, trazer para a gente as particularidades e as necessidades
tanto da parte do Estado quanto da parte do município também, e a Receita Federal, ok? Então, o Simples Nacional ele vai ter a lei complementar e ele também é regulamentado por algumas resoluções, tá? Com vigência inicial, em 1º de agosto de 2018, a gente teve a implementação da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é o número 140 de 2018. Hoje a gente já está no ano de 2024. O que acontece dentro dessas resoluções? Elas vão sendo replicadas, prorrogadas, alteradas. Então, desde 2018, a gente tem várias resoluções que vêm trazendo as suas particularidades, como prorrogações, como alterações, né, no entendimento e no procedimento. Então, você que atua no Simples Nacional, é super importante você entender que a gente tem a lei base, que é a Lei Complementar 123 de 2006, e a gente tem as resoluções. A principal resolução que hoje a gente tem dentro do regime tributário do Simples Nacional é a 140 de 2018. Isso quer dizer que essa resolução ela já trouxe alguns procedimentos da arrecadação do Simples Nacional, porém, como se trata de uma resolução, a gente tem várias resoluções que vêm trazendo alterações perante ao regime tributário do Simples Nacional até o ano de 2024 que a gente está, ok? A base é a Resolução 140 de 2018, onde ela dispõe sobre o regime especial unificado, sobre as suas arrecadações de tributos, as contribuições devidas aos municípios, as contribuições devidas aos estados também, sobre as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte que estão enquadradas dentro do Simples Nacional.